Vice de futebol do Flamengo garante contratação de zagueiro e lateral esquerdo para suprir ausências de Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Marcos Braz abriu o jogo sobre chegadas e saídas e falou sobre Thiago Maia, Red Bull Bragantino e Gabigol. Você vai acompanhar tudo sobre a chegada de De La Cruz. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, inscreva-se, é muito importante para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. O homem chegou, hein? De La Cruz tá na área e deu uma canseira nos repórteres e nos torcedores que estiveram presentes lá no Aeroporto Internacional do Galeão. Desde cedo, hein? A chegada estava prevista para 1h15, só que atrasou mais de 1h30. Isso mesmo, porque o De La Cruz chegou 2h45. Vamos acompanhar a tela a chegada do uruguaio De La Cruz. O primeiro e único reforço do Mengão até o momento para a temporada. Obrigado, Nicolas. Aí antes do De La Cruz atender alguns torcedores e dizer que estava muito contente, ele falou à emissora oficial do Clube de Regatas do Flamengo, a Flá TV, e disse: estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família. Um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar a uma equipe tão grande como o Flamengo. Estamos muito contentes. Nicolas De La Cruz atrasou na parte da imigração e por isso vai ficar para amanhã a ida ao CT. Estava programado para ele conhecer as instalações do Ninho do Urubu, né, tirar foto, falar com os atletas. E como ficou muito cansativo, ele foi para um hotel na Barra da Tijuca e amanhã vai acontecer a visita ao Ninho. Lembrando que a apresentação oficial para a imprensa vai acontecer na sexta-feira, 2h15 da tarde, na sala de coletivas, logo após o Bruno Henrique. Porque a programação é a seguinte: o Bruno Henrique vai falar sobre a renovação de contrato, vai responder perguntas dos jornalistas presentes e em seguida a apresentação do De La Cruz. E aí, o que você achou da chegada do Uruguai? Tá feliz, tá contente, tá animado? De La Cruz estava rindo à toa e ao lado dele o Marcos Braz no desembarque. O De La Cruz que veio em um jato particular com a família, trouxe toda a bagagem e aí agora já está no Rio em definitivo. Sexta-feira, após a apresentação, ele já treina com o grupo e vai fazer aí essa pré-temporada, tanto no Rio, no Ninho do Urubu, quanto em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Boa sorte ao De La Cruz, que já chegou com tudo, com a camisa do Mengão, enrolado na bandeira, pegou lá a plaquinha do Chapolin, deu autógrafo. Esse é o De La Cruz que chegou hoje ao Rio de Janeiro. Bom, o Marcos Braz esteve falando com a imprensa logo após a chegada do reforço e ele falou brevemente, né? Respondeu algumas perguntas, foi questionado sobre outras contratações, que é o mais importante. O torcedor quer saber: vai ficar no De La Cruz? Vai chegar mais alguém? Olha, o Marcos Braz garantiu que o Flamengo vai contratar
mais um zagueiro para suprir a ausência do Rodrigo Caio e mais um lateral esquerdo, porque o Filipe Luís se aposentou, pendurou as chuteiras. Ele aproveitou para falar também do Léo Ortiz, a negociação envolvendo o Red Bull Bragantino, falou sobre a questão do Corinthians e o Gabigol, e o Thiago Maia, afinal de contas, chegou ou não a proposta do Internacional de Porto Alegre? O Marcos Braz começou falando assim: o Flamengo entendeu que em cima de uma proposta poderia adquirir o jogador. Fez a proposta, o clube detentor entendeu que os números são bem superiores e o Flamengo se mantém por enquanto no número que iniciou. A gente está esperando a decisão de quem tem que decidir, afirmou o dirigente, e em seguida foi questionado se o Flamengo pode subir a oferta por Léo Ortiz. E o Braz respondeu: sim, a gente está no meio de uma negociação. Não vou falar valores porque estamos no meio e seria uma falta de delicadeza. E a questão central é que os paulistas do Red Bull Bragantino aceitam vendê-lo por 6 milhões e meio de euros. Presta atenção nesse valor. 6 milhões e meio de euros para a Europa. Como é para o Flamengo, eles colocaram o valor para 10 milhões de euros, ou seja, 64 milhões de reais. Quase que o dobro aí, né? Só porque é o Flamengo, só porque é uma negociação nacional e não internacional. Perguntado se atrapalha o fato de o Flamengo ser o time mais rico da América do Sul na hora de negociar com outros clubes por pedirem mais alto, Braz preferiu ver pelo lado positivo e respondeu o seguinte: o Flamengo é grau facilitador. Jogar com essa camisa, essa torcida, com isso aqui, o jogador chegando às 4 da tarde, olha quantas pessoas tem aqui da imprensa, da torcida, é um grau facilitador. É lógico que às vezes no começo do processo de negociação vem um pouco mais altos valores, mas isso se ajusta durante a negociação, alegou, não descartando outras saídas. Braz completou: o mercado está aberto. A gente não sabe quais são as propostas que vêm. Se vier alguma que interesse, com certeza o Flamengo fará. Agora, em relação ao Thiago Maia com o Internacional, oficialmente não tem absolutamente nada. Sobre o Santos, o goleiro parece que tem uma proposta do Fortaleza. Antes de deixar o aeroporto, Braz também respondeu sobre Gabigol e a suposta negociação com o Corinthians. O dirigente rubro-negro reforçou que o Flamengo não abriu conversas pelo seu camisa 10 e que conta com o jogador para esse ano de 2024. Palavras de Marcos Braz: o jogador tem 1 ano de contrato, é do Flamengo, não posso falar para vocês se o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do atleta. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação pelo Gabigol. O Gabigol interessa ao Flamengo. É um jogador importantíssimo, com uma história linda aqui dentro. Campeão de quase tudo, faltou o Mundial para ele e para nós. Não quero responder se o Flamengo entrou ou não. O que posso falar é que o Flamengo tem mais de 1 ano de contrato e interessa tê-lo até o final. Se vai ter proposta ou não, não sou eu que trago. Geralmente quem traz são os empresários dos outros clubes. Enfim, Marcos Braz finalizou aí citando Gabigol, uma possível saída do Thiago Maia, confirmou uma proposta do Fortaleza pelo goleiro Santos, que está de saída, falou também sobre o Léo Ortiz, o Red Bull Bragantino, o Flamengo pode aumentar a proposta. O Marcos Braz deixou bem claro que existe um processo de negociação e a negociação é normal acontecer isso, puxa daqui, estica dali, pede mais e até chegar num denominador comum que seja bom para os dois lados. O Flamengo não desistiu da contratação do Léo Ortiz e vai também tentar a contratação de um lateral esquerdo. Ele falou isso para os jornalistas, e eu estava presente lá no Salão Nobre do Aeroporto Internacional do Galeão, e falou antes de sair, quando estava na parte de dentro, com o De La Cruz e com a Luana Alves, a apresentadora da Flá TV. Ou seja, o mesmo discurso. O Braz garantiu a contratação de um zagueiro e também de um lateral esquerdo para suprir ausências de Rodrigo Caio e Filipe Luís. Rodrigo Caio, o Flamengo não quis renovar o contrato, ele está livre para acertar com qualquer clube,
E o Felipe Luiz pendurou as chuteiras, se aposentou como jogador. Durante essa entrevista da Flá TV, o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, falou sobre a responsabilidade financeira do clube e disse: a gente é muito responsável com o dinheiro do Flamengo. Somos um dos clubes mais responsáveis do mundo. O outro lado da mesa tem direito a pedir o valor que quiser, mas nós não vamos pagar preço errado. Estamos em busca de um zagueiro e de um lateral esquerdo. Tudo com muita calma, paciência e responsabilidade com os recursos do clube, disse Bruno Spindel. Ou seja, é um discurso conjunto do Braz, do Spindel, do Flamengo, da contratação de um lateral e a contratação também de um zagueiro. Outros reforços, se pintar oportunidade de mercado, ou seja, um ponta-direita que foi pedido pelo Tite para disputar posição com o Luiz Araújo. Tite enxerga uma carência ali no setor, não tem outro jogador que faça essa posição ali como atacante. Do lado direito, né, o chamado ponta, um meia, né, que o caso é o Evandro, mas ninguém perguntou sobre essa negociação com o Portland Timbers dos Estados Unidos, e mais um volante. É muito importante lembrar, inclusive eu falei na nossa live de chegada do De La Cruz, que no caso da convocação, o Flamengo já tem 3 jogadores certos. Pulgar sempre é convocado para o Chile, Arrascaeta, do Uruguai, e o De La Cruz, que é titular absoluto da Celeste. Sem contar outros jogadores que, dependendo da temporada, podem ser convocados pela seleção brasileira. O Gerson, por exemplo, se ele voltar jogando bem, sendo aquele Gerson que a gente conhece, nas mãos de Tite, ele pode ser convocado pelo Dorival Júnior, que inclusive trabalhou com ele no Flamengo. Enfim, então muita coisa pode acontecer e o Flamengo perder quase meio time no período de convocação. Então o Flamengo precisa sim de mais um meia, o Flamengo precisa de mais um volante, caso aconteça a saída do Thiago Maia para o Internacional, ficaria com Pulgar, Alan, Igor Jesus e ficaria sem jogador ali para a posição, então é muito importante preencher algumas vagas. Lateral direito, o Flamengo não vai contratar, porque tem 3 jogadores da posição, Varela, Wesley e Mateuzinho, e tenta aí a contratação do zagueiro. Esse já é público, Léo Ortiz, do Bragantino, e um lateral esquerdo que também é público. O Flamengo negocia diretamente com a Roma, o clube italiano, por mais um uruguaio, o Matias Vinha. Então vamos aguardar, porque poderemos ter novidades nos próximos dias. Por enquanto, de hoje foi isso. Apenas De La Cruz para a temporada 2024. Mas o torcedor quer mais. Vamos com tudo, hein? Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, cola aí o seu dedo no like, dá aí o seu joinha, se inscreva aqui embaixo, porque é muito importante para o crescimento do canal. Grande abraço, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo? O Jober gosta. Valeu!